Olá, eu sou Paula Bissoli, eu me tornei terapeuta holística, mestre Reiki e instrutora de cursos nessa área em 2004. Eu também atuo como psicanalista e consteladora familiar sistêmica e atualmente eu ministro os seguintes cursos: Reiki tradicional, Karuna Reiki, Seikin Reiki, Reiki Daiki Jing, radiestesia clínica, terapia das rosas, Feng Shui com radiestesia e metafísica, mesa radiônica botânica, mesa radiônica consciência crítica e meditação com os anjos cabalísticos. Até a data deste vídeo, setembro de 2022, eu tenho 3 livros publicados de minha autoria, e nesses livros as ilustrações foram realizadas com muito carinho por pessoas especiais que eu tenho grande consideração, por isso vale a pena aqui estar, sim, mencionando. As capas são do artista plástico Cláudio Gianfardoni e as ilustrações dos miolos dos livros são da ilustradora Aline Corazza. Esses 3 livros são Reiki Daiki Jing, Reiki os Anjos e Geometria Sagrada Angelical, que é um sistema que eu menciono neste livro, com aproximadamente 600 páginas, e é o tema desta palestra. A Geometria Sagrada Angelical é um sistema revolucionário existente na tabela com os 72 nomes sagrados de Deus e faz parte de uma espécie de código secreto sagrado que pode ser ativado para o alcance de propósitos divinos. Esse sistema envolve números, formas geométricas sagradas e notas musicais que formam belíssimas melodias que atuam em vários níveis e dimensões e compõem a tabela com os 72 nomes sagrados de Deus. Antes de começarmos, eu gostaria de destacar que a Geometria Sagrada Angelical não substitui orientação médica e nem uso de medicamentos. Essa é uma ferramenta terapêutica que pode ser utilizada de forma preventiva ou complementar em todos os tipos de tratamento terapêutico. Vamos começar falando sobre a tabela com os 72 nomes sagrados de Deus. Eu vou colocar a tabela aqui do lado para vocês estarem acompanhando. Nessa tabela, os nomes sagrados de Deus estão dispostos em hebraico e representam 72 virtudes divinas trazidas aos homens através dos anjos cabalísticos. Cada nome sagrado é composto por 3 letras hebraicas e possui diversas características vibracionais específicas que atuam a nível físico, mental, emocional e espiritual, e também com os aspectos positivo, negativo e neutro. Características essas que podem criar um verdadeiro circuito de energia divina, promovendo verdadeiras mudanças sempre para melhor, conectando os seres humanos com a frequência angelical, em prol de um nível mais elevado de consciência e o verdadeiro despertar de dentro para fora. Há séculos, diversas pessoas ao redor do mundo utilizam essa tabela, escaneando os nomes de cada um dos anjos cabalísticos ou nome de Deus de diversas formas, como, por exemplo, visualmente, mentalmente, verbalizando, cantando, ou ainda passando o dedo sobre os nomes sagrados ou a mão, com a intenção de ativar e absorver as respectivas energias positivas angelicais. E uma das formas tradicionais de se meditar com essa tabela é ativá-la a partir da primeira linha, da direita para a esquerda, e prosseguir até o final dessa linha, depois passando para a linha de baixo, assim sucessivamente, até chegar ao final da tabela. Na Geometria Sagrada Angelical, a ativação dos nomes é realizada de uma forma um pouquinho diferenciada, acompanhando as formas geométricas e as cores de cada um dos 72 nomes sagrados de Deus. As virtudes e vibrações de cada um dos 72 nomes sagrados abrangem praticamente todas as necessidades dos seres humanos, atuando como verdadeiras chaves terapêuticas que abrem as portas da alma em prol do equilíbrio ou cura energética que a pessoa estiver precisando. A vibração das energias dos nomes sagrados é plenamente perceptível para as pessoas mais sensíveis, podendo ainda ser comprovada por intermédio da pesquisa radiestésica. Nesse vídeo, vou falar brevemente sobre alguns trechos do livro Geometria Sagrada Angelical e como que essa técnica chegou até mim, como eu vi isso em estado meditativo. Em fevereiro de 2018, depois de realizar uma meditação utilizando a tabela com 72 nomes sagrados de Deus, em estado meditativo, eu vi os nomes pulsarem, como se estivessem mexendo, saindo da tabela, se movimentando, e aquilo me chamou a atenção. Era como se fosse um painel ativo, um painel energético, um painel tecnológico, e no mesmo instante me veio à mente a seguinte frase: o objetivo primordial é canalizar energias divinas das dimensões espirituais até a dimensão física.
Eu fiquei admirada com tudo aquilo, para mim era uma novidade, né, aquela energia, aquela forma de acesso, aquele pulsar diferente da tabela, né, e ficou mais que evidente que essa tabela é sim parte de um grandioso sistema quântico ou tecnológico divino. Era a primeira vez que eu percebia visualmente esse aspecto tão elevado, né, na tabela, com 72 nomes sagrados de Deus. Eu conheci essa tabela em 1999, e até então não tinha percebido isso, nunca tinha havido nessa revelação. Então, eu senti em meu coração que essa era a ferramenta que há anos eu estava buscando para completar o livro, A Dieta dos Anjos Cabalísticos, que eu comecei a escrever em 2007. O próximo passo seria descobrir como utilizar esse sistema tecnológico e espiritual em prol do auxílio ao maior número de pessoas. Eu olhei para a tabela como um todo, e intuitivamente uma energia divina repetia várias vezes na minha mente: compare as sequências dos números, compare os números. E aquela orientação tão especial foi a chave que eu precisava para acessar algo muito maior. Então, envolto em um misto de alegria, gratidão, fé, concentração, eu comecei a analisar os números e a posição de cada nome sagrado dentro da tabela. Eu comecei a verificar o que estava chamando a atenção, qual que era a disposição, por que estava pulsando daquele jeito. E eu me surpreendi quando eu me dei conta que a disposição de várias combinações específicas forma vários tipos de desenhos geométricos sagrados. Aquela descoberta me deixou muito animada para prosseguir os estudos e descobrir coisas ainda mais surpreendentes. Naquele dia, eu me lembro que eu fiquei uma tarde inteira e também uma madrugada inteira somando os números de diversos desenhos geométricos que iam surgindo na tabela. E para minha surpresa, os resultados da redução numérica das somas dessas respectivas imagens, desenhos, né, geométricos, eram iguais, apesar dos desenhos serem diferentes. Eu realizei muitos estudos para verificar se havia alguma ligação entre as formas e os números, e para minha surpresa, as descobertas foram sensacionais. Para cada anjo cabalístico, existem várias possibilidades de geometrias sagradas angelicais. A geometria sagrada angelical com foco maior para o emagrecimento, né, faz parte do livro A Dieta dos Anjos Cabalísticos, que até essa data ainda está no forno, está para sair. Tem muitos detalhes, é um livro muito grande. E no livro Geometria Sagrada Angelical, eu publiquei os desenhos geométricos sagrados que podem ser utilizados para o alcance de objetivos de uma forma genérica, que envolve o equilíbrio em todas as dimensões. E antes de publicar essa técnica, eu realizei diversos estudos e experimentos para avaliar a frequência vibracional. Eu utilizei em mim mesma, em meus familiares, nos clientes que eu atendia nas terapias, e ficou evidente que é uma vibração que tem muita influência sobre o equilíbrio energético dos seres vivos. Seguem alguns exemplos de objetivos que podem ser alcançados através da geometria sagrada angelical: autoconhecimento, prosperidade e sucesso, harmonização de ambientes, despertar o amor incondicional, equilíbrio energético no dia a dia, bem-estar e harmonia em várias áreas da vida, auxílio para a superação de algum desafio, prova, reunião, encontro, etc., ajuste do rumo do seu barco da vida, se assim for necessário perante sua missão divina, maior conexão com as energias positivas do Criador, para que dessa forma você possa contribuir mais ativamente na formação de um mundo ainda melhor. A geometria sagrada angelical tem diversas características em comum com os chamados quadrados mágicos, que são tabelas onde os números são dispostos de tal forma que algumas sequências dispostas na diagonal, na vertical, na horizontal, terão a mesma soma ou constante na tabela. No passado, os antigos sábios acreditavam que essas tabelas reuniam os princípios básicos que formaram o universo. Na geometria sagrada angelical, a disposição de cada nome sagrado atua como uma espécie de peça dentro de um grande quebra-cabeça energético. E quando todas as peças estão encaixadas no local certo, as respectivas frequências divinas são ativadas em várias dimensões. Os nomes sagrados são destacados em cores diferenciadas, branco, amarelo e laranja, determinando a sequência da ativação dos mesmos e também a forma como a respiração e a inspiração deve ser utilizada nesse processo. O que é muito interessante é que nesse sistema, quando a gente avalia as somas dos números dos nomes sagrados coloridos, ou seja,
os nomes que o fundo, né, está em amarelo ou em laranja, o total, a redução numérica, é igual à soma dos números dos nomes sagrados com o fundo branco, totalizando 1314. E quando aplicamos a técnica da redução numerológica nesse número, chegamos ao número 9, ou seja, 1 mais 3 mais 1 mais 4 é 9. No passado, Nikola Tesla, um grandioso inventor e engenheiro elétrico, realizou diversas descobertas científicas e destacou que os números 9, 6 e 3 possuem uma espécie de magnificência, como uma espécie de chaves do universo. Ao somarmos todas as sequências de números dos nomes sagrados da tabela com os 72 nomes de Deus, também teremos a redução numérica 9. O total, né, vai dar 2.628. E quando a gente faz a redução numérica, né, somando 2 mais 6 mais 2 mais 8, dá 18. E a redução numérica de 18, 1 mais 8, 9. Seguem alguns exemplos, começando com a geometria sagrada angelical do anjo Verruiá. Nessa geometria sagrada, verificamos na parte central um losango. Verifiquem nessa tabela que a soma total dos nomes dos respectivos anjos dentro da geometria sagrada, os que estão em destaque colorido, é a mesma soma, 1314, que os nomes com destaque em branco. Essa característica é uma das evidências da geometria sagrada angelical. Em minhas pesquisas, eu realizei alguns testes com uma outra tabela, menos conhecida, mas com os mesmos 72 nomes de Deus, porém no formato de 9 colunas e 8 linhas. Possivelmente essa tabela com 9 colunas contenha mistérios ocultos e curas energéticas secretas que tenham sido utilizadas no passado para finalidades específicas. Seguem partes de algumas das análises que eu realizei em ambas as tabelas, onde podemos comprovar diversas coincidências que não são por acaso. Perceba que os somatórios dos números coloridos destacados nos retângulos são iguais, apesar da disposição dos números não serem 100% iguais em ambas as tabelas. Na geometria sagrada angelical, é possível tirar a prova dos 9 para verificar se um determinado desenho geométrico segue um padrão sagrado angelical, simplesmente dispondo as respectivas formas geométricas na tabela de 9 colunas. Nessa disposição, o aspecto visual das formas geométricas irá adquirir um padrão mais retangular, porque a tabela com 9 colunas tem uma coluna a mais, e mesmo assim, a soma dos nomes sagrados coloridos em ambas as tabelas deverá ser igual. Para um melhor entendimento, seguem alguns exemplos demonstrando a disposição, né, de algumas geometrias sagradas angelicais em ambas as tabelas. Começamos aqui com um exemplo. Verifiquem que as somas dos números destacados em amarelo em ambas as tabelas é a mesma, assim como a soma dos números destacados em laranja e em branco. Mais um exemplo. A forma geométrica vai alterando de anjo para anjo, nunca vai ser igual. E aqui mais um exemplo, um terceiro exemplo. Então, com isso, a gente consegue estar verificando que mesmo colocando, né, o mesmo desenho em tabelas diferenciadas, as somas são iguais, representando que, ok, são formas geométricas que se adequam à geometria sagrada angelical. Para os códigos da geometria sagrada angelical, que possuem o número 0 em sua composição, ou seja, com uma ou duas linhas da tabela sem qualquer nome sagrado em destaque, ao realizar a prova dos 9, na tabela com 9 colunas, é necessário ajustar a disposição das linhas sem destaque para o padrão de colunas. No livro, eu exemplifico, né, com mais detalhes essas características. Nesse vídeo eu não vou conseguir estar falando muito a fundo, porque é um assunto que ele é bem extenso. Eu vou tentar fazer de forma resumida para vocês, né, uma breve explicação dos principais trechos do livro, para que assim tenhamos tempo de ativar uma geometria sagrada angelical nessa palestra. Vamos falar agora sobre chaves multidimensionais. Quando desdobramos e espelhamos as cores das formas de uma determinada geometria sagrada angelical, os nomes com o fundo preenchido passam a ficar com o fundo branco, e os nomes com o fundo em branco passam a ficar preenchidos, ou seja, coloridos. E obtemos assim uma nova versão do mesmo desenho geométrico, mas no formato de chaves multidimensionais, que se completam em dimensões diferenciadas, representando os aspectos finito e infinito a serem trabalhados pela energia angelical ancorada. Em termos energéticos, essas chaves multidimensionais representam o auxílio divino necessário para esvaziar o recipiente
e abrir-se para a luz, que é o desafio para grande parte dos seres humanos. E uma vez que esse recipiente interior, né, esteja vazio, será mais fácil encontrar a porção certa de luz e conectar-se com a frequência do objetivo desejado e da verdadeira evolução interior e exterior, com harmonia e felicidade. Eu destaco que de nada adiantará alguém pedir por luz sem interiormente remoer trevas, desejar o bem para si enquanto pragueja o seu vizinho, outras pessoas, e deseja o mal aos seus semelhantes, ou ainda querer ser perdoado, mas se negar a perdoar. E para facilitar o entendimento, ao longo desse livro eu chamei de chave multidimensional base a disposição original das cores de uma determinada geometria sagrada angelical, colocando todos os nomes sagrados em destaque, e o contraste formado pelo fundo branco desse mesmo desenho geométrico, eu chamei de chave multidimensional alquímica, que representa a energia divina alquímica, a luz, e o apoio divino necessários para auxiliar a esvaziar e purificar o recipiente de quem ou que estiver recebendo um tratamento terapêutico através da geometria sagrada angelical. Ambas as chaves atuam de forma complementar, se ajustando na frequência vibracional de quem ou que estiver sendo tratado, de forma a promover um equilíbrio de maneira harmoniosa, estimulando os devidos ajustes vibracionais necessários em prol do objetivo desejado. Na tabela, com 72 nomes sagrados de Deus, existem mais de 1 milhão de combinações de desenhos simétricos, sendo que algumas formas geométricas angelicais retratam símbolos de grande força, como círculo, quadrado, cálice, arca, colunas, estrelas, setas e etc. Segue como exemplo as chaves multidimensionais do anjo Nemamiá, é o anjo de número 57, com os respectivos números, e também apenas com as cores. Mais um exemplo, aqui as chaves multidimensionais do anjo Nanael, de número 53, com os números, e logo abaixo as chaves multidimensionais, apenas com as cores. As chaves multidimensionais são parte dessa tecnologia divina da geometria sagrada angelical, representam os aspectos divinos a serem trabalhados, preenchidos ou ainda complementados em quem estiver ativando ou recebendo, né, essa técnica, esse tratamento. As chaves multidimensionais também representam a dinâmica no equilíbrio ou reequilíbrio na dualidade yin e yang, no masculino e feminino, dia e noite, auxiliando assim, né, no reequilíbrio harmonioso do indivíduo ou aspecto a ser tratado em seu micro-universo e também no macro-universo à sua volta. Esse contexto representa também a vibração das coisas externas, objetos e situações nessa dimensão física, que afeta o equilíbrio interior, ou seja, o que está fora reflete no que está dentro, o que está acima reflete no que está abaixo, devido ao padrão do espelhamento, né, da disposição dos nomes em destaque. Ambas as frequências se pertencem e se complementam mutuamente, representando a unificação, a compreensão e aceitação dos aspectos divinos envolvidos na situação sendo tratada. O propósito de ativar as chaves multidimensionais é proporcionar o equilíbrio entre os opostos yin e yang em diversos aspectos que envolvem a natureza dos seres vivos. Por exemplo, o equilíbrio entre ser e ter, falar e calar, doar e receber, emoção e razão, matéria e espírito, quietude e dinamismo, repouso e movimento, conservação e expansão. Formação dos códigos da geometria sagrada angelical. Em cada código da geometria sagrada angelical, os nomes sagrados em destaque nas 4 primeiras linhas, ou seja, as linhas da tabela, 72 nomes sagrados que se referem às 4 primeiras hierarquias angelicais, né, elas são espelhadas nas 4 últimas linhas, ou seja, nas 4 últimas hierarquias. Então, hierarquia 1, 2, 3, 4, o que nós colocarmos ali em termos de ativação ou nomes sagrados em destaque, essa mesma sequência deverá ser refletida, espelhada nas 4 últimas linhas do respectivo desenho sagrado, refletindo assim o fluxo da energia divina, o que está acima, e suas bênçãos sobre a manifestação física, o que está abaixo. E o 5º dígito, que representa a 5ª hierarquia angelical, na linha central da tabela, que é única, não tem espelhamento, então ela tem ali uma história única representando o aspecto do centro, como eu já mencionei anteriormente, né, em todas as geometrias sagradas angelicais, o centro tem ali um movimento concêntrico.
Distantes de serem correspondências meramente mecânicas, os espelhamentos dos desenhos da geometria sagrada angelical representam as inter-relações energéticas e vibracionais que envolvem os mistérios da natureza e da existência dos seres vivos, representando tudo que existe na dimensão física e a sua respectiva versão na dimensão espiritual, como um complexo sistema de correspondências vibracionais. No livro, eu mencionei um resumo para facilitar a compreensão. Destaques da primeira linha são espelhados na última linha. Destaques da segunda linha são espelhados na penúltima linha. Destaques, ou nomes em destaques, né, na terceira linha são espelhados na antepenúltima linha. Destaques na quarta linha são espelhados na pré-antepenúltima linha. E o destaque da quinta linha, todos os destaques ali são únicos e não são espelhados. Representam o centro, a semente, a centelha divina, o ponto de equilíbrio, a distribuição da energia divina de dentro para fora e de fora para dentro, do físico para o metafísico e vice-versa. O antigo ensinamento cabalístico, o que está acima é como o que está abaixo, o que está dentro é como o que está fora. De uma forma geral, os desenhos da geometria sagrada angelical são concêntricos, fluem de dentro para fora e de fora para dentro, seguindo o fluxo da retroalimentação contínua presente em todas as formas de vida. Esse fluxo, que também é abordado em outras técnicas, como o reiki, como a cura energética, como a própria circulação da energia aqui nos ambientes, né? Ele é chamado de torus, e seu movimento gera um campo de energia magnética que faz parte de toda a criação, dentro e fora dos seres humanos, na natureza, nas galáxias. E aqui tem uma imagem, né, uma ilustração da Aline Corazza, mencionando que a base, né, a parte eletromagnética do corpo humano, né, envolve a cabeça, que é a recepção da energia divina, e o coração, que tem o pulsar, né, esse eletromagnetismo, que tem todo o aspecto de soltar os excessos, né, que é mencionado, né, a gente precisa muito da terra, o aterramento, né, e ao mesmo tempo manter sempre esse fluxo em contínuo movimento. Segue uma frase que eu destaquei no livro. Para que o indivíduo esteja receptivo para receber luz, conhecimento e evolução, é necessário liberar os padrões egóicos e reativos, para que assim seja liberado espaço para um padrão vibracional mais positivo. Ao observar, né, a dinâmica da geometria sagrada angelical, foram meses estudando isso, mas alguns meses colocando em prática, né, para só depois de alguns anos eu conseguir estar lançando o livro. Eu tive algumas buscas, né, e no intuito de alguns questionamentos, e no intuito de encontrar uma resposta sobre como organizar os códigos dos desenhos geométricos com os respectivos nomes sagrados. Então, eu fiz várias meditações, eu refleti, então eu percebi que o caminho seria ajustar um código para cada geometria sagrada angelical, cada qual com uma combinação alfanumérica, os números representando a quantidade de casas em destaque e as letras representando o padrão da distribuição das cores em cada linha. E no livro eu não consegui incluir todas as combinações, porque seriam necessários vários volumes de livros para destacar todos os códigos e respectivas imagens. Por isso, nesse livro, Geometria Sagrada Angelical, eu selecionei para cada um dos anjos cabalísticos uma forma geométrica, né, uma geometria sagrada angelical específica, e outros livros, né, como A Estrutura Divina dos Seres Humanos e a Árvore da Vida, já é uma outra característica envolvendo o aspecto energético vital dos seres humanos, já são outras geometrias sagradas, seguindo o mesmo padrão de cada anjo, mas com as sequências diferenciadas na distribuição dentro de cada uma das hierarquias angelicais. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a música e a geometria sagrada angelical. A música é uma das mais antigas formas de arte existente no planeta Terra. Em antigas escrituras, são diversos os relatos sobre a expressão da música na história. Há séculos, as músicas, né, também são utilizadas em diversos cânticos bíblicos, principalmente nos Salmos. Algumas melodias são tidas como formas de expressão dos anjos, podendo tocar as pessoas de uma forma muito elevada, despertando-lhes os seus melhores sentimentos, estimulando insights, reflexões e até mesmo promovendo reequilíbrio energético. Nesse sistema, que é a geometria sagrada angelical, é possível ajustar os nomes sagrados às respectivas notas musicais, formando, assim, lindíssimas, belíssimas melodias, né? Músicas com a vibração divina de cada geometria sagrada angelical. Segue uma tabela com a sequência dos números dos nomes sagrados e as respectivas notas musicais. O primeiro exemplo aqui é a geometria sagrada angelical do anjo Melahel, é o 23º anjo, com as respectivas notas musicais.
Um segundo exemplo, a geometria sagrada angelical do anjo Cavaquiá, 35º anjo, com as respectivas notas musicais. A orientação é que a pessoa que estiver tocando a música ou ainda estiver ativando uma determinada geometria sagrada angelical, a ativação do primeiro nome a ser proferido ou ser tocado deve ser sempre do anjo que rege a respectiva geometria sagrada angelical. Então, por exemplo, na geometria sagrada angelical do anjo Cavaquiá, que é o anjo de número 35, é importante que a primeira nota musical, a primeira ativação do nome sagrado, né, seja o nome de número 35, e não o primeiro, que esse é o padrão, né, da ativação tradicional. Dessa forma, primeiro se ativa todos os nomes em laranja, que é o maior destaque, conforme eu falei anteriormente, né? Começando pelo 35, assim vai até o final da tabela. Depois continua na primeira linha, sempre da direita para a esquerda, até finalizar todos os nomes em destaque em laranja. Em seguida, os nomes em amarelo, a partir do anjo, né, que rege essa tabela, e depois a mesma coisa com os nomes em branco, até conseguir estar ativando todas as sequências, ativando assim a respectiva geometria sagrada angelical. Dessa forma, pelos estudos que eu realizei, é mais intenso, é diferenciado. O padrão que é ativado, aí sim a gente consegue perceber a diferença, como se fosse uma chave, é uma chave que ativa de uma maneira mais ampla, de acordo com o objetivo, né? Na conexão com a energia do anjo, com a virtude do anjo, a gente consegue perceber que foi ativado de uma maneira diferenciada esse acesso a essa virtude divina. Lembrando que a geometria sagrada angelical não faz parte de nenhuma religião, de nenhuma seita. Os anjos, né, já há milênios fazem parte da história da humanidade. A própria mitologia de várias civilizações menciona os anjos, né, e qualquer um pode estar ativando, tá? Então, a única regra que eu menciono no livro é que a ativação seja realizada sempre com foco, com determinação, com fé e com amor. Porque isso é todo um movimento, é como se fosse a engrenagem necessária para realmente fazer fluir e acontecer todo esse circuito da energia divina angelical em prol de bênçãos para a pessoa que está ativando, quando é para ela, ou para o objetivo, ou para ter uma outra pessoa, né, para a qual ele está ali ativando a geometria sagrada angelical. E o que eu menciono também no livro é sempre que você precisar, utilize a geometria sagrada angelical, primeiramente para auxiliar a si mesmo e somente depois para auxiliar os outros. Lembre-se que cuidar de si mesmo é um ato de amor, já que assim, mais fortalecido, você terá melhores condições de cuidar dos outros, cuidando mais ainda, né, porque vai estar bem, sempre respeitando o livre-arbítrio e atuando de acordo com as suas possibilidades naquilo que estiver ao seu alcance. Lembretes importantes. Os anjos não têm livre-arbítrio e se aproximam de você com mais facilidade quando o seu padrão mental, emocional e espiritual estiver condizente com a energia angelical, ou seja, um padrão equilibrado e harmonioso. Você tem livre-arbítrio e o poder de escolher qual padrão mental deseja vibrar. Padrões vibracionais de fé, paz, amor, perdão, alegria, gratidão e harmonia auxiliam imensamente na conexão com os anjos. Pensamentos de culpa, medo, mágoas, vingança, repressão, exclusão ou negação não contribuem com a sua felicidade. Se você pensar que é feliz, próspero e saudável, já deu o primeiro passo para que esses objetivos se efetivem de forma duradoura. No trecho bíblico em João 4:8, lemos que Deus é amor e nada pode mudar isso. As nossas falhas não têm a capacidade de mudar o fato de que Deus nos ama e a sua misericórdia vai além dos nossos pecados. E o que Ele mais quer de nós é que sejamos felizes. E o caminho da felicidade depende das energias que vibramos com maior frequência em nosso dia a dia e, consequentemente, das nossas decisões, que é o livre-arbítrio. Num trecho bíblico, no livro Gênesis, é citado que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E não tenho dúvidas que Ele fez isso com muito amor. Lembre-se que a centelha da luz divina habita em seu interior. E se em algum momento da sua jornada houver medos, dúvidas, ou você sentir-se fora do seu eixo de equilíbrio, volte-se para essa luz e com paciência ouça a voz silenciosa da sua consciência, que é a voz de Deus que habita em seu coração. E a distância para você se conectar com a energia divina é de apenas uma oração, realizada com fé e determinação. Existem várias formas de realizarmos a ativação de uma determinada geometria sagrada angelical e como aqui o nosso tempo é curto, eu vou acompanhar com vocês
ativação da geometria sagrada angelical do anjo Reiel, que é o anjo que rege a data 10 de setembro, e quais são as características dele. Então, vou falar aqui para vocês, tá bom? Vocês acompanham comigo. O mantra dele é Rei. A virtude dele, principal, libertação da raiva e aceitação da cura espiritual. Depois, a gente vai escanear as letras hebraicas da direita para a esquerda. Então, Resh, Iod, Iod, Resh, Iod, Iod, Resh, Iod, Iod. Repetir 3 vezes o mantra Rei, Rei, Rei. Em seguida, vamos ler o versículo do Salmo 54. Deus é o meu socorro, é Ele quem sustenta a minha vida. Inspira profundamente. Na ativação da geometria sagrada angelical desse anjo, um dos maiores focos é exatamente a virtude, o que ele representa, né? Na dimensão física, o anjo Reial fortalece a percepção dos erros e das inclinações negativas, favorecendo uma visão mais positiva da vida. Também estimula uma melhor interação com o mundo à sua volta. Na dimensão mental, esse anjo protege contra as vibrações prejudiciais, conscientes e inconscientes, favorecendo a proteção psíquica e o discernimento. Na dimensão emocional, o anjo Reiel ajuda na superação e cura energética dos sentimentos negativos, principalmente o ódio, estimulando o equilíbrio emocional. Também protege contra as pessoas falsas e invejosas. Na dimensão espiritual, esse anjo enaltece os sentimentos nobres e a cura espiritual, fortalecendo a paz interior e removendo as energias negativas e destrutivas. O próximo passo é observar e meditar por alguns instantes nos nomes sagrados, formas e cores que compõem a geometria sagrada angelical do anjo Reial. Olhando, observando essa geometria sagrada angelical, inspire calma e profundamente 3 vezes, com a intenção de que essas chaves divinas, que formam uma espécie de código genético cósmico, abram as portas da sua alma, reequilibrando e abençoando onde for necessário. Tenta desfocar um pouco o seu campo de visão e se concentra no todo, observando a forma geométrica, as formas geométricas, Inspira profundamente. Em seguida, olhe para o céu, incline sua cabeça em direção ao céu. Imagine o Criador do Universo, Deus, olhando para você com amor e com ternura. Retribua com um sorriso para favorecer ainda mais a conexão angelical e com fé. Faça um pedido caso você precise de algo. Inspira profundamente. Olhe novamente para a geometria sagrada angelical desse anjo e siga os seguintes passos. Escaneie as 3 letras que formam o 29º nome sagrado, Reiel. Entoie o respectivo mantra, que é o mantra Rei, e inspire profundamente, com a intenção de absorver as virtudes divinas desse anjo e direcioná-las ao seu objetivo. Inspira e absorve. Rei. Próximo nome, na sequência do laranja, considerando sempre da direita para a esquerda, o Kevak. Inspira. Kevak, Kevak, Kevak. Vamos prosseguir. Ren, Ren, Ren. Iela, Iela, Iela. Seal, Seal, Seal. Verru, Verru, Verru. Dani, Dani, Dani. Maba, Maba, Maba. Pevi, Pevi, Pevi. Ieyal, Ieyal, Ieyal. Anu, Anu, Anu. Alad, Alad, Alad. Rehi, Rehi, Rehi. Leu, Leu, Leu. Kli, Kli, Kli. Melá, Melá, Melá.
Rahu, Rahu, Rahu. Chá, chá, chá. Agora que já escaneamos todos os nomes sagrados destacados em laranja, nós vamos escanear os nomes sagrados destacados em amarelo. Vamos começar escaneando o 36º nome sagrado, Anjo Menadel. Nós vamos inspirar e ao expirar, imaginem que as virtudes divinas desse anjo estão sendo direcionadas ao seu objetivo. Em seguida, prossiga, ativando na ordem sequencial todos os demais nomes sagrados destacados em amarelo. E quando chegar ao final da tabela, continue a partir do início da tabela até escanear todos os nomes sagrados em amarelo. Inspira. Menad, Menad, Menad. Ani, Ani, Ani. Ahash, Ahash, Ahash. Amam, Amam, Amam. Nina, Nina, Nina. Niat, Niat, Niat. Haha, Haha, Haha. Metzar, Metzar, Metzar. Vamav, Vamav, Vamav. Ieha, Ieha, Ieha. Lav, Lav, Lav. Haha, Haha, Haha. Iezal, Iezal, Iezal. Maba, Maba, Maba. Levu, Levu, Levu. Peril, Peril, Peril. Nala, Nala, Nala. Ieyal, Ieyal, Ieyal. Agora, vamos escanear os nomes sagrados destacados em branco, começando com o anjo Omael, é o 30º anjo, mantra Om. Nós vamos escanear, respirando normalmente, imaginando bênçãos angelicais fluindo harmoniosamente em direção ao seu objetivo, ao seu propósito. Nós vamos ativar todos os nomes até o final da tabela e continuaremos a partir do início até escanearmos todos os nomes com fundo em branco. Inspira. Om, Om, Om. Lekav, Lekav, Lekav. Veshar, Veshar, Veshar. Iehu, Iehu, Iehu. Leha, Leha, Leha. Iha, Iha, Iha. Iyaz, Iyaz, Iyaz. Haha, Haha, Haha. Miak, Miak, Miak. Veval, Veval, Veval. Ari, Ari, Ari. Eshal, Eshal, Eshal. Mia, Mia, Mia. Nemin, Nemin, Nemin. Mehi, Mehi, Mehi. Demav, Demav, Demav. Menak, Menak, Menak. Aya, Aya, Aya. Havu, Havu, Havu. He, He, He. Ievan, Ievan, Ievan. Hayai, Hayai, Hayai. Mon, Mon, Mon.
Verru, Verru, Verru. Ieli, Ieli, Ieli. Seyat, Seyat, Seyat. Olam, Olam, Olam. Mehash, Mehash, Mehash. Lelá, Lelá, Lelá. Aká, Aká, Aká. Kehat, Kehat, Kehat. Hazai, Hazai, Hazai. Rekam, Rekam, Rekam. Netá, Netá, Netá. Raya, Raya, Raya. Irat, Irat, Irat. Olhe agora fixamente para as duas chaves multidimensionais da geometria sagrada angelical do anjo Reiel. Imagine-as se multiplicando e se ampliando, se unificando no tempo e espaço, em todas as dimensões, formando um circuito extra de energia divina angelical, reprogramando harmoniosamente a linha do tempo, passado, presente e futuro, preenchendo de luz divina sua mente, sua alma e o seu coração, ou da pessoa que estiver recebendo essa energia divina, salvando, fortalecendo e curando energeticamente, aonde for necessário. Imagine partículas de luz divina se movimentando nos planos superiores, para que as devidas mudanças aconteçam perante o que for melhor, segundo a vontade do Criador e a missão de vida dos envolvidos. Faça essa meditação durante aproximadamente 90 segundos, ou até você intuir que essas duas chaves multidimensionais se integraram harmoniosamente. Eleve os pensamentos ao Criador, Deus. Inspire profundamente e humildemente agradeça, como se o seu objetivo já tivesse sido alcançado da melhor forma possível. Permaneça nessa sintonia por alguns instantes e esteja receptivo a possíveis respostas ou insights. Bênção especial para você com todas as hierarquias dos anjos cabalísticos. Pelo poder da proteção divina dos serafins, pela harmonia dos querubins, pelo louvor dos tronos, pela fé das dominações, pela luz das potências, pela sabedoria das virtudes, pela evolução dos principados, pelo amor dos anjos, arcanjos, pela paz divina, que as virtudes angelicais dos 72 nomes sagrados de Deus o auxiliem em sua jornada de evolução, com saúde, com amor e felicidade.
Que você esteja sempre em paz e harmonia com o reino de Deus dentro e fora de você, para que assim os anjos estejam sempre por perto, atuando como grandiosos amigos, aliados e vigilantes, salvando, protegendo, curando, fortalecendo, defendendo, libertando e abençoando-lhe sempre que necessário, em todos os seus dias e noites. Que os anjos o envolvam em um manto sagrado de luz e proteção divina, lhe iluminando e abençoando em todos os seus pensamentos, sentimentos, palavras, ações e decisões. Receba a minha imensa gratidão pelo seu interesse nessa palestra, nesse tema tão especial. Qualquer dúvida que tiver, mande mensagem para mim. Meu e-mail é contato@paulabissoli.com.br. Nas redes sociais, no YouTube, eu tenho alguns vídeos, algumas meditações, inclusive meditação com os anjos. O nome da minha página é Paula Bissoli, Mestre Reiki. Espero que essa palestra tenha agregado alguns conteúdos bons para você. Muita gratidão pela sua atenção. Receba um grande abraço de luz, repleto de paz, de equilíbrio, de gratidão.